Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa um cara que não sai da minha playlist sempre que eu quero escutar anime songs e que já fez versões incríveis de temas de Dragon Ball, Digimon, Pokémon, One Piece, Inuyasha, Cavaleiros do Zodíaco e muitos outros. Converso hoje com o Daniel Miura, do canal Miura-Jan. Miura, tudo bem contigo, mano? Opa, Alfredo, tudo bem, tudo tranquilo aqui. Obrigado pelas palavras aí. Cara, é a verdade, né, mano? Tipo, eu gosto de escutar anime songs também, né? Eu gosto de rock, né, na verdade, mas, cara, os anime songs tem umas melodias de rock muito foda. Sim, com certeza. E, putz, mano, seu canal, desde que eu conheci, anos atrás, eu escuto direto ele. Obrigado. Fico feliz. É nóis, mano. Grande prazer mesmo ter você aqui. Vamos falar bastante aqui de animes, de música e de seu trabalho no YouTube, obviamente. Legal. E uma coisa que eu queria falar é que esse é o primeiro podcast que eu participo. Até agora eu não estava participando de podcast nem de entrevistas, né? Mas esse ano eu falei, por que não participar de podcasts, né? Então, pode mandar ver as perguntas aí, que eu vou responder. É nóis, cara. E mais uma vez, obrigado. E me sinto honrado, né, de você ter escolhido o meu podcast para ser o primeiro, né? Obrigado mesmo. Mas antes de seguirmos, deixa eu avisar aqui a galera que nos escuta, né, que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acessem o site e usem o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! E para começarmos aqui de uma maneira descontraída, deixa eu te avisar, cara, que quem nos escuta é um bando de nerd, né? E essa galera, eles querem indicações. Então, assim, o que você tem consumido nos últimos dias aí da cultura pop? Seja livro, animes, músicas, jogos, qualquer coisa que você queira estar indicando aí pro pessoal que nos escuta. Os animes, eu sempre vejo os animes que estão bombando a temporada, né? Da temporada passada foi Chainsaw Man. Eu acredito que muita gente conhece, né? Eu li o mangá primeiro. Eu li o mangá primeiro. Essa parte, assim, a primeira temporada do Chainsaw Man, eu acho que pegou muita gente, mas eu acredito que a segunda temporada vai ser melhor. Até pela história e tudo mais. É que daqui pra frente vai só melhorar. Eu tô querendo começar a assistir esse anime. Muito bom. Eu tô só esperando finalizar algumas coisas que eu estou assistindo, né? O Bleach, que saiu agora na Star Plus, eu tô assistindo, né? Uhum. E eu quero começar a ver o Chainsaw Man. Eu lembro que eu vi algumas imagens a primeira vez, né? Aquele cara com a motosserra, né? Vi assim de longe. E depois quem me falou dele foi o Kai da Senpai Old School. Ah, é muito bom. O Chainsaw Man é realmente um destaque, assim. E eu gosto bastante da obra. E acompanha mais o mangá do que o anime ou tá acompanhando os dois? O mangá, na verdade, terminou um arco, né? E agora não tô acompanhando o arco novo. Uhum. Que eu não posso dar muito. Não posso contar spoilers. Mas termina, assim, de uma forma assim, bem surpreendente, assim. Mas a segunda temporada, o segundo arco já começa um pouco mais devagar, aí deu uma parada, mas eu espero retomar. Ah, legal, cara. Vamos retomando cada um com o seu tempo, né? Eu me empolguei tanto com a obra, né, do Chainsaw Man que eu compus uma música e tá no canal. A música chama Nada Vai Restar, que por sinal eu convidei além do Broken, né, que é o cantor do canal, eu chamei o Mi da banda Glória. Ô, cara. Bem legal, ficou bem legal. Modéstia à parte falando, eu gosto bastante dessa música. Eu curto bastante o Mi do Glória, cara, e o Glória em si, né? Por sinal, Mi, vamos vir aqui, né? Veja minha mensagem no Instagram lá depois. Eu assim, antes de acompanhar as obras de anime, eu sempre ouvi rock também, né? Então eu gosto bastante de rock. Então eu fui no show do Glória já antes. Antes eu queria fazer uma banda, assim, as minhas primeiras bandas eram de metal, né? Mas eu tive uma época legal. meio emo também. Eu tentei fazer umas músicas mais assim, dessa leva de banda emo também. Então eu passei por várias vertentes, né, do rock. Uma época boa, né? Que aparentemente tá voltando. Sim, verdade. O NX Zero tá voltando, o Fresno faz sempre show, tá voltando mesmo.
O Glória, eu tenho uma lembrança muito boa deles, cara. Eu lembro que lá em 2014 teve um show que eu tava doente. E mesmo assim eu fui no show, cara. Ô, louco. No outro, no outro dia eu tava pior, mas tipo, valeu a pena. Sim, não, o show do Glória, a energia, tipo, é muita. Abre até roda, né? Roda punk, porque as músicas são pesadas, são técnicas, tem a parte melódica, a parte de screamo também, assim, eu Uhum. acho muito louco. O show do Glória vale a pena aí mesmo. É uma mistura bacana. Eu só não sei como é que tá agora com essa nova formação. Eu fui a última vez em 2018, cara. Faz muito tempo que eu não vou no show deles. É, a formação mudou, mas agora tem o baterista que canta, o outro guitarra também canta mó bem. Eu gostei bastante. Eles são de mó gente fina, eu fui no estúdio deles pra gravar, né? Então foi Pô, bem legal, legal, foi cara. bem. Eu conheci eles lá, foi muito, muito da hora. Ah, legal, cara. Antes de ser jornalista, eu tirei uma foto com eles também, cara. Na época eu lembro que eu fiquei, caramba, mano, isso aqui é muito foda, né? Ainda com aquelas câmeras digital, sabe? Sim, sim. Mas boas lembranças, cara. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Sim, eu queria saber em qual lado eu vou partir primeiro, porque o seu trabalho conversa tanto com os animes como com a música em si, como o rock, por assim dizer, né? É. Eu acho que eu vou começar com a música, já que a gente tá nesse assunto meio rock and roll aqui, né? Queria saber qual foi, você lembra qual foi o seu primeiro contato com a música em si? Ou então, como começou o seu interesse para querer tocar e futuramente até trabalhar com música? Eu sou filho de japoneses, então meus pais sempre ouviam as músicas japonesas, mas assim, desde música antiga do anos 70, anos 80, tipo, anos Enchitai, Teresa Ten, essas músicas bem, bem antigona. É, Checkers, são bandas bem antigas, né? E aí a influência começou desde criança, que eu escutava muita música japonesa. Mas eu nunca pensei em tocar instrumento musical, nem nada. Aí só no colégio, lá na frente, eu comecei a ouvir mais rock, comecei mais a ouvir mais Iron Maiden, né? Iron Maiden eu era muito fanático pelo Iron. Eu comprava todos os CDs. Nossa, acho que foi a primeira banda que eu fiquei realmente fanático. Mas aí um belo dia o meu amigo levou um violão na escola, né? E começou a tocar Nirvana, começou a tocar um monte de coisa. Nirvana, Legião, né? Clássico. Mas aí começou a tocar uns riffs de rock, de metal também, né? Aí eu lembrei, tem umas músicas que é engraçado que eu só ouvi. Eu conheci primeiro no Rock and Roll Racing, né? Um jogo de Super Nintendo. Bom, Lá, bom, já ouvi falar dele. que, nossa, no jogo toca Black Sabbath, toca Deep Purple e tudo mais. E eu só conhecia a música lá. Eu só conhecia Iron Maiden e jogar videogame, né? Aí o meu amigo começou a tocar os riffs no violão, né? Música do Paranoid, do Black Sabbath, começou a tocar Smoke on the Water, do Deep Purple e tudo mais. E eu pirei, assim, falei, nossa, fiquei encantado, assim. Eu lembro que um mês depois eu comprei uma guitarra já. Tentei tocar alguma coisa, mas tocava Parabéns pra Você, né? Ou umas músicas simples, né? Aprendi o começo da guitarra e tal. Mas, assim, engraçado que depois de uns 3 meses já queria montar uma banda. Banda de garagem, né? Uma banda de garagem. É engraçado que, tipo, normalmente quando a pessoa começa a tocar guitarra, ela normalmente começa do violão, né? Sim, sim, sim. Eu vi o violão, mas como eu ouvia muito rock, né? E eu já via aquelas guitarras, tipo, do Iron Maiden, que, tipo, a guitarra formato Stratocaster, assim, eu quero aquele mesmo modelo, tá? É claro que eu não comprei a da marca cara, né? Eu comprei da marca mais barata, tudo mais, que minha mãe me deu de presente, assim. E eu tentei tocar, no começo eu nem tocava com amplificador, assim, era tipo aqueles que não sai o som, né, praticamente. Mas Uhum. eu fui aprendendo algumas notinhas e por isso 3 meses depois a gente tentava. Eu montei a banda com o cara que eu vi tocar o violão. Tipo, eu falei, ó, vamos montar uma banda aí e tal. E obviamente não saiu muita coisa, tá? E ele gostava de um som mais pesado, gostava de Sepultura, Slayer, assim, nossa, e é muito difícil, né? Tipo, Slayer, assim, era meio complicado, assim, os riffs de guitarra, as bases. Mas a gente tocava, tentava tocar, né, no caso. Começou aí.
Eu não sou um grande entendedor de música, eu sou só um consumidor, né? E aí eu vou aproveitar até para tirar essa dúvida contigo. Uma guitarra, ela pode ser utilizada também num som mais acústico? Ela consegue fazer aquela sonoridade mais de violão? Sim, não, a guitarra tem um som limpo, né? Que você, se você não colocar distorção, mas se colocar no amplificador e aumentar o volume, né? Vai sair um som limpo, sem a distorção. Então dá para tocar algumas coisas assim. É claro que não tem a sonoridade do violão. Mas hoje em dia tem simuladores Uhum. também que dá para dar uma enganada assim, ao vivo. É que eu sempre fico confuso. Às vezes eu vou em shows e tudo mais, né? Eu já vi gente, tipo, tocando músicas mais acústicas, só que com uma Uhum. guitarrinha, né? Só que, claro, com uma sonoridade diferente. Eu sempre tive essa dúvida. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar pra alguém antes. Sempre que eu conversei, assim, às vezes com algum músico, eu acabava que nunca chegava no assunto Hum. também. Dá pra brincar, dá pra brincar. Tanto que eu comecei a aprender os acordes na guitarra e depois eu fui pro violão. Mas é claro que são instrumentos, apesar de semelhantes, têm suas peculiaridades, né? Umas coisas são diferentes. Você só pulou umas etapas do começo, né? Mas depois eu voltei, porque o violão tem todo o lance da batida, todo. Assim, tem uma sensibilidade diferente. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. E muita gente já deve ter chegado pra você, principalmente hoje com o trabalho que você faz, e ter dito que você é uma referência pra elas e tudo mais. Mas eu gostaria de saber quais são os artistas que você considera como a sua referência. Você falou Iron Maiden aí, né? Mas tem mais algum outro que você fala, putz, até os dias de hoje que te influenciam bastante? Não, porque o Iron Maiden eu ouvia há muito tempo, quando eu tinha, tipo, muitos anos atrás, né? Uhum. 15 anos atrás. Aí depois de um tempo você começa a ouvir outros estilos, mas eu fui muito no heavy metal melódico, que é o Angra, Halloween, Uhum. Stratovarius, as bandas assim. Mas eu também eu fui pro J-Rock, né? Eu gostava muito de X Japan, que é uma banda pesada também. Mas aí depois, com o tempo, eu fui abrindo a cabeça assim de ouvir mais outros estilos no J-Rock também. Então, a banda Larkin Seal, assim, Shade, Glay também é uma banda que eu gosto muito. E aí, mas assim, a minha banda mesmo desse período era banda de metal, tudo mais. Eu demorei para entrar no meio anime. Uhum. Como era o nome da sua banda? Então, a primeira, eu tinha uma banda chamada Axia, e depois eu fui uma banda chamada Agatha. Os primeiros nomes de banda era tudo começava com A. Uhum. Aí até entrar numa banda de anime chamado Animagines. Essa banda Animagines eu toquei 10 anos em evento de anime. Então eu gravei uns singles também, gravei covers. Essa banda que também ou seja, o Miura Jane, de certa forma, é uma continuação desse lance, que eu tocava essas músicas de anime já, né? Desde 2005 eu já tocava música de anime. Aí toquei 10 anos em eventos, no Anime Friends, e entre outros eventos, mas eu não gravava muito. Porque assim, eu não sei se eu administrava mal o tempo, mas pra mim, ou eu fazia show ou eu gravava. Tanto que agora, assim, eu tô evitando de fazer show, eu só tô focando em gravação, né? Só tô. Porque. Porque também tem outras coisas, né? Sim. Tem outros trabalhos também. Então, mas agora eu tô focando muito em composição e gravações. E alimentar o canal do YouTube, né? É, que é trabalhoso. Eu imagino, cara. E você tem. A Miura Jan hoje, né, é uma banda, você tem integrantes fixos nela, é isso? E você também convida bastante outros vocais. Sim. No começo. Então vamos começar desde o começo do Miragen, né? Vai lá. O Miragen, assim, no começo, até pensei em fazer um negócio de eu gravar tudo e eu cantar. Uhum. Mas em algumas tentativas eu falei, não vai dar certo isso aqui. Aí eu chamei o meu amigo, um cantor da época de evento de anime, Uhum. que é o Edu Capello, que ele tinha uma banda chamada J-Squad, por sinal. O Edu Capello é um dos fixos, junto com a Verônica Huang. Eles são casados, essa já é uma curiosidade. Uhum. Legal. Dois cantores que são casados. E depois eu chamei a Bruna Higgs, que era a vocalista da minha banda, da Animagines. A Bruna participa muito agora, né? Ela tá sempre presente. Porque até porque tem temas no seu canal, né, que tem vocal masculino e vocal feminino também. Sim, com o tempo eu fui chamando,
No começo era mais o Edu, sabe, cantando. Por sinal, o Tu também era do... O Tu, que agora é na Nordex, ele cantava no canal também. Mas depois ele seguiu em frente com a Nordex. Mas o Tu cantava comigo e com o Edu Capelo e a Verônica. Aí depois a Bruna entrou. Aí depois eu fui chamando outras pessoas, né? Aí foi o Broken e tudo mais, o Rafael Ribeiro, assim. Mas aí agora tá meio fixo, assim, o time. No começo eu gravava meio que quase todos os instrumentos. E depois, com o tempo, eu fui chamar o Paulo Virt, que é baixista, o Vitor Ottoni, que é tecladista, para ajudar, para tentar realmente lançar uma música por semana, né? Porque no começo do projeto era uma música por mês, ou seja, era bem hobby. E eu lançava uma música cover e depois, no mês seguinte, eu lançava uma música própria. Porque isso que eu queria fazer, né? Era uma música própria, uma música cover. Uma música própria, uma música cover. Mas depois eu fui ver que tinha muita demanda de cover, né? Todo mundo pedia e tal. Aí eu foquei bastante em covers. Aí depois de alguns anos que eu falei, vou voltar com aquela ideia de tentar lançar mais músicas próprias. Músicas autorais, né? Sim, e a gente tá numa fase hoje em dia das bandas de animes, né? Que você tem os shows, você tem os eventos, né? Por mais que hoje em dia, eu até conversei isso com o Kai quando ele veio aqui, né? Que ele comentou comigo que hoje em dia os eventos eles focam muito mais na questão do criador de conteúdo, né? Em si, não tem aquele investimento mais tão forte em bandas como era antigamente, apesar de ainda ter as bandas presentes, né? Mas a gente vê que as bandas estão muito presentes no YouTube, né? O que para mim é uma das melhores fases, assim, atualmente. Mas eu queria saber um pouco da sua visão. Você acha que essa fase ela é uma fase mais interessante para esse movimento de bandas de anime song? Ou você acredita que também seria mais interessante um olhar, um investimento um pouco maior também em shows, em bandas de eventos como Anime Friends e tudo mais? Eu acho que agora é realmente, com a chegada dos streamings e tudo mais, as obras de anime ficam mais acessíveis, né? Uhum. Porque antes era mais realmente só assistir na TV, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Sakura, né? Mas agora você pode assistir qualquer obra. Sim. Então eu acho que aumentou o público e tem uma demanda muito forte. Mas assim, no meu caso, eu tô focado em gravações e em YouTube. Mas assim, a parte de shows, porque assim, eu recebo convite, né, para fazer show. É que eu acho que eu não estou preparado assim e para dedicar a fazer Sim. shows e do jeito que eu quero fazer, né? Porque eu queria ensaiar bastante, preparar vídeos no telão, sabe? Tem todo um. Porque antigamente eu fazia isso, né? Quando eu tocava na Animagines, eu fazia, fazia animação no telão, depois ensaiava bastante para fazer um show. Então essa demanda de fazer muito ensaio e preparar o show também demanda tempo, né? Então foi uma questão de foco. Eu foquei mais nas gravações. Por enquanto eu tô satisfeito, assim, eu tô alegre com as composições também, que mais pra frente eu falo, né? Eu tô participando de alguns jogos, né? Tipo, um jogo de luta chamado Pocket Bravery. Ah, conheço. Tem o Bagdex, né? Que agora que começou o financiamento coletivo, que é um Pokémon brasileiro, né? Uhum. E tá indo muito bem. Tem o apoio da Dumativa, que fez a Lenda do Herói. E aí eu fiz a música tema e foi bem divertido. A galera do Pocket Bravely já veio aqui. Ah, é? É. Isso eu não sabia, não. Eu entrevistei eles e eu também conheci eles pessoalmente lá na BGS. Ah, legal. Eu tava na BGS. Tá? Ah, legal. Passado. Eu testei o jogo deles lá também. Também entrevistei eles lá. O pessoal da BGS. O John, principalmente, né, cara? O Jonathan. É parceirão. Já é da casa já. Ah, legal. Assim, eu tinha feito uma música também. Eu tinha feito uma música lá do Trajes Fatais, né? Naquela época, assim. A música não saiu, tá meio secreto a música. Mas, uma novidade também que eu posso falar, eu abri o canal de membros, membros do canal, e agora dá para assinar e ouvir algumas músicas exclusivas lá. E eu coloquei um trecho da música do Trajes Fatais, então quem assinar lá a parte de membros do canal já consegue ouvir algumas músicas exclusivas. Essa do Trajes Fatais está lá. Eu pedi permissão pro Onofre, que é o criador do Trajes Fatais, e ele falou que podia colocar tudo mais.
E talvez eu coloque um trecho da música do Pocket Bravery antes de sair. O Pocket eu acho que tá pra lançar aí. Ou já era pra Sim. ter lançado. Esse ano sai. Esse ano vai sair. Então, aí sim, quando tiver o lançamento, dá pra colocar a música completa lá. Não, eu fiz 2 músicas. Uma de a abertura e o encerramento. A abertura quem cantou foi o Rodrigo Rossi, Boa. também bem conhecido do pessoal. E a gente a gente vai gravar a versão em português e inglês, tanto da abertura quanto do encerramento. Isso que é legal, né, cara? Tipo, às vezes até essas misturas de japonês com português, ou até nesse caso inglês com português também, né? Que você tem essa área de investimento, você tem músicas que você tem a mesma música, uma versão em português, e tem uma música que você faz uma versão em japonês também. Sim, sim. Eu tenho os 2 canais, né? Uhum. O Miura Jane normal, que é em português, e outro canal, Miura Jane JP, que eu posto as músicas em japonês. E em inglês também, né? No caso. Sim. Algumas versões. Eu vi lá, por exemplo, a Braveheart do Digimon, né? Ah, legal. Tem as 2 versões, tanto em japonês como brasileiro. Eu, particularmente, eu tenho uma preferência pela versão em brasileiro. Eu acho que ficou muito boa aquela adaptação. Eu acho que não é uma adaptação oficial, né? É do Bandicoot, que é o Fernando, né? O nome dele. E ele deu uma sumida, faz tempo que eu não converso com ele. Ele fez algumas versões acho que Butterfly. Uhum. Ele fez uma versão que ficou muito popular. E essa do Braveheart, entre outras. Ele é muito bom. Tanto que eu enchi o saco dele para voltar no meio de anime song, mas acho que ele estava muito ocupado, assim, tinha os problemas dele e ele deu uma sumida. Você já gravou alguma coisa com o Ricardo Cruz? Sim, o Ricardo Cruz, eu gravei uma música própria chamada O Início da Lenda de Boia, Uhum. que chama O Início de uma Lenda. E tem umas covers que eu lancei no canal com o Ricardo Cruz. Eu tenho que chamar mais para gravar mais coisas. Ele é incrível, né? Ele é uma referência. Cara, é da hora. Ele também já veio aqui, já bati um papo com ele também, cara. Gente boa pra caramba. Ah, legal. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. É difícil essa pergunta que eu vou fazer agora, porque é o pai tentando escolher qual que é o filho favorito, né? Mas você tem várias versões muito boas, assim. Tem alguma ou algumas que você considera muito marcante? Nossa, realmente é complicado essa pergunta. Deixa eu ver. Claro que eu gosto das músicas próprias, né? Uhum. Isso, que eu demoro mais nas próprias do que nas covers, porque eu faço várias tentativas, várias versões, eu fico compondo. Às vezes tem música que demora 3 semanas, né? Então, Sim. eu gosto bastante delas. Mas cover tem Given, né? Fui no Hanashi, eu gosto bastante. Do Dragon Ball, né? Com certeza. Uhum. Demon Slayer, Gureng, gosto bastante. Nossa, que cada época é uma. Eu gosto de uma. Por exemplo, a da Tokyo Revengers, a Cry Baby, é uma música que a original eu já gosto demais. E eu acho que a gente fez uma adaptação legal e deu muito certo no canal também. Essa é a Cry Baby, a abertura 1 do Tokyo Revengers, eu acho sensacional. A banda aquela oficial Higedan Disma é muito foda, assim, tipo. É uma das bandas atualmente que eu escuto bastante, assim. Eles são muito estudados, assim, tipo, a complexidade da harmonia, assim, Uhum. é muito incrível. Teve alguma que você lembra assim que, putz, essa deu um puta de um trabalho pra sair, quase não saiu? Tem uma música do Tokyo Ghoul que chama Asfixia, que o tempo dela não é normal, né? É um tempo muito complexo, é um tempo quebrado. E a parte vocal é difícil, a parte do baixo é difícil, da guitarra é difícil, e entre outras coisas. Eu entendo, cara. Agora, uma outra pergunta em relação a essa questão de tradução de músicas, né? Porque tem a questão da adaptação, muitas adaptações que foram feitas no YouTube. Eu não sei como que funciona, se você pega uma adaptação que outra pessoa fez e pede a permissão e faz, ou se às vezes você mesmo faz esse tipo de trabalho de adaptação. Você costuma fazer isso também? Não, atualmente as músicas que saem no canal são feitas
por nós. No começo era eu e a Bianca Fernandes, né? A gente fazia. E as Izibes, no caso, né? As Izibes também é uma pessoa que adapta muito bem. E a gente fazia todas as letras. Aí depois, com o tempo, assim, a gente tem uma equipe maior agora. Uhum. Tem o Gabriel Rodrigues, tem o Nato Vieira, que também trabalha para Mig Music. E a gente, as adaptações do canal são, a maioria, né? Uhum. São feitas por nós mesmos. Claro que tem as versões que são muito conhecidas, como o do Digimon, aí a gente optou, em vez de fazer uma letra, uma outra adaptação, vamos pegar uma que já é muito conhecida, né? Sim. Porque o pessoal já tá na memória, né? Já sabe cantar, então por que não usar a mesma letra? Era isso que eu ia comentar, justamente, Braveheart do Digimon. Acho que We Are do One Piece também, não foi? A gente pegou a versão do SBT, né? Eu acho que é do Cartoon. Ah, legal. Tocava, assim, Aí a gente fez a outra parte da letra, né? Que só tinha a versão oficial, só a versão TV, né? De 1 minuto e meio. Aí a gente completou. Foi uma coisa que eu notei bastante quando eu comecei a acompanhar anime songs no YouTube, né? Que tinha essas músicas de animes que era basicamente 1 minuto e alguma coisa, né? Que era o tempo que tocava na TV. E aí eu comecei a ver que a galera adaptou uma versão muito mais prolongada delas com uma letra diferente, né? Fizeram isso com Pegasus Fantasy, né? Que era simplesmente uma repetição. A música de We Got Power do Dragon Ball, né? Se eu não me engano, o cantor original da música, ele fez a segunda parte também, né? Que é uma versão bastante utilizada hoje em dia. Sim. Tanto que a gente pegou a mesma letra e gravou, essa da We Got Power. Mas essas que são feitas por você, como você falou que é um trabalho de uma equipe, talvez você até possa falar que não é uma coisa que você possa falar com tantos detalhes. Mas eu queria saber um pouquinho nessa parte de adaptação, né? Como é que funciona um pouco os bastidores disso, né? É uma tradução que vocês olham a tradução literal daquilo e tentam adaptar, ou às vezes você faz um processo criativo totalmente do zero para que se encaixe na melodia? Interessante falar sobre isso. Primeiro a gente pega a letra original, né, claro, e Uhum, depois a gente traduz literalmente uhum. pro português. Atualmente, assim, é que eu falo japonês em casa, né? Na casa dos meus Ah, pais. legal. Atualmente eu moro sozinho, mas eu morei no Japão um tempo também. Meus pais são japoneses. Então eu sou da segunda geração porque eu nasci no Brasil, mas de sangue mesmo eu sou japonês, né? Tanto que eu morei um tempo lá, né? Mas assim, aí eu fazia a tradução literal no começo. Mas agora eu tenho outras pessoas que me ajudam, porque são muitas letras, né? Sim, sim. E também como eu cuido da parte do instrumental e das composições, eu resolvi chamar mais gente para me ajudar. Então, aí começa primeiro na tradução, né? Depois a gente vai adaptar. Mas aí a gente toma muito cuidado com o lance do questão da prosódia. Por exemplo, em vez de falar, tipo, cantados, por exemplo, céu, se cantar ficar seu, já fica esquisito, já vira outra coisa, né? Então a gente toma muito cuidado com prosódia, toma muito cuidado com a quantidade de sílabas. Se for, por exemplo, susume, que é avançar, termina em E, né? Susume. A gente tenta terminar com E. Tipo, vou vencer. Tipo, tenta terminar com E. Tem alguns truques e algumas coisas que a gente toma cuidado. E assim, esse lance de. Tem algumas críticas que falam assim, por que não tá tão literal? Tipo, mudou um pouco da tradução original, né? Mas é uma coisa que vai. A gente prioriza muito a quantidade de sílabas. A gente prioriza muito a música em si. Então, a pessoa que escreveu a música, escreveu uma partitura, colocou que aquela parte tem 3 notas. Eu não posso colocar mais sílabas num trecho onde tem 3 notas, porque aí você já está mudando a partitura, né? Então, claro que a gente abre algumas concessões, né? Mas é muito complicado mudar a estrutura melódica Uhum. de uma linha de voz. Então a gente prioriza muito mais a quantidade de nota e finalização, mas é claro que mantendo o sentido. Mas tem alguns problemas. Por exemplo, a palavra hope. Hope é esperança, né? Tipo, Sim. hope é 2 notas. Hope, às vezes é hope. Mas no japonês vira kibo-u. Kibo já são 3 sílabas. E no português vira esperança. Quatro sílabas. Já começa por aí, né? Só é um exemplo isso aqui. Esse é um exemplo de que não dá para deixar, às vezes, colocar a palavra esperança
Às vezes a gente tem que colocar fé, por exemplo, que é uma sílaba e a gente tem que brincar com isso. Por isso que tem algumas adaptações em alguns trechos. Isso aí que você falou, cara, me lembrou um processo que é muito parecido dentro da dublagem, né? Eu já vi uma entrevista uma vez do Nelson Machado, né, que é o dublador do Kiko. Ele também trabalha com tradução, ele é diretor de dublagem e tudo mais, né? E ele estava comentando a dificuldade, às vezes, de traduzir textos em japonês, né? Porque ele diz que tem palavras, determinados trechos em japonês que no idioma original elas são bem pequenininhas e significam um negócio gigantesco em português. E o contrário também acontece. Às vezes uma coisa gigante significa um negócio bem pequenininho em português. Sim. Não, e o inglês também tem muito também, né? Por exemplo, um exemplo é Travelers of Time. Tipo, viajantes do tempo. Tipo, não dá pra... Se a pessoa canta Travelers of Time, assim, bem rápido, não dá pra colocar viajantes do tempo, sabe? Tipo, fica muito esquisito. Uhum. Assim. Isso aqui é só um exemplo. Só um exemplo. Um exemplo que eu uso bastante é em relação ao hope, né, que é esperança em inglês. Porque um é hope, outro é esperança. Então não dá para colocar totalmente literal, porque você acaba perdendo a parte melódica, a parte da música. Né? Uhum. Mas a gente faz, como se fala, uma balança. A gente coloca assim, aqui a gente vai perder, mas a gente mantém aqui. Aqui a gente vai ganhar, aqui dá para deixar literal. Então a gente faz um grande estudo na música, na letra. Então, por isso que a gente demora bastante. Demanda de tempo, né, cara? Não é? Demanda bastante. A parte de letra é uma das partes que mais demora. O instrumental não demora muito, não. A música, o produto todo, né? Não é como fritar pastel, né? Tem todo um processo de preparo. E você disse que atualmente lança um por semana, né? Sim. E assim, às vezes a música daqui a 2 semanas já tá pronta, mais ou menos. Por exemplo, o instrumental já tá pronto, mas a letra não está. A letra que, às vezes, como se fala? Às vezes a gente termina a letra, mas depois, no dia seguinte, a gente vê a letra, ainda não tá tão boa. A gente tem algumas revisões, né? Por isso que demora para lançar. Você costuma ser muito perfeccionista nos seus trabalhos? Um pouco. Porque quando a gente posta no YouTube, quando alguma coisa é gravada, é eternizado, né? Uhum. Fica para sempre. Quando cai na internet, fica para sempre. Tanto que, às vezes, a pessoa posta um negócio e apaga, mas alguém já fez upload em outro lugar. Sim. Assim, muito disso. Então, a gente toma muito cuidado antes de subir um conteúdo. Diferente da vida real, né? Na vida fora da internet, muita coisa dita e esquecida, né? Na internet, os caras conseguem resgatar coisas, às vezes, de anos atrás. Sim. Mas falando da adaptação, tem uma questão também que, às vezes, a letra, assim, não funciona... porque, assim, no Japão, a religião é outra, aqui a religião é outra. Por isso que também tem essa adaptação, assim. Tem palavras que... As expressões, por exemplo, no Brasil, pimenta no olho dos outros é refresco, né? Não funciona aqui no Brasil. Se você falar isso em qualquer outro país, ninguém vai entender. Então, no Japão também tem várias frases que só funcionam na língua japonesa. Então, a gente adapta isso também. Então, tem frases que não tem nenhum nexo, assim, tipo, se você colocar uma tradução literal. Então, a gente adapta isso. Tem uma questão também que tem músicas, assim, que geralmente as músicas mais tristes, tem parte até que é delicado, assim, fala de temas pesados, que no Japão até que é normal, mas aqui no Brasil nem tanto. Então, porque como uma música atinge muita gente, a gente toma muito cuidado nessas questões também. É uma questão cultural, né? Essa questão da adaptação do cultural me lembrou uma coisa muito clássica que acontece em Chaves. Eu não sei se você assiste Chaves. Sim, nossa, com certeza. Chaves faz parte da minha infância. Boa. Então, muito. Você deve lembrar, né? Por exemplo, tem uma piada lá que eles fazem de vez em quando com mala, que mala parece que tem, no espanhol, tem um significado muito parecido com bunda. Que sempre que falam, maleta, não sei o que, o Chaves pensa uma besteira lá, uma coisa. E aqui a gente nunca entendia o porquê disso. A gente foi entender depois com a internet, pesquisando aí, beleza, é por causa disso. Mas na época, eu, pelo menos quando eu era moleque que eu assistia, eu não entendi o porquê que o Chaves ficava pensando besteira com aquilo. Né? Eu imagino que seja parecido também com essa questão da adaptação que você falou. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você já está trabalhando
com o Murajan já faz quantos anos? Só pra saber. Nossa, agora já. É porque assim, no começo não. Era um hobby, né? Então eu lançava uma música por mês. Eu trabalhava com. É que eu me formei em publicidade. Eu trabalhava com minhas coisas de publicidade, Uhum. design e tudo mais. Então era hobby. Então eu meio que não considero tanto. Mas eu acho que o primeiro vídeo do canal. Eu confesso que eu já esqueci a data, viu? Acho que uns 6 anos, hein? Uns 6, 7 anos. Já tem um tempinho. Mas levar a sério mesmo foi de uns anos pra cá. A pandemia teve algum envolvimento nisso? Não, não, foi antes, foi antes. Antes da pandemia eu já estava lançando uma música por semana, mas demorou um pouco. Porque eu lançava uma música por mês, depois. Ah, eu lançava uma música por mês e ainda por cima era a música japonesa e depois o português. Então. E agora é só português, né? Tipo, toda semana uma música em português. Então, demorou bastante para. Depois ficou uma música a cada 2 semanas. Depois de vários anos, aí ficou uma música por semana em português. Não, perfeito. Nesse tempo todo que você trabalha com isso, né? E que você é envolvido com música, não só com Murajan, mas com outros projetos que você já teve e tudo mais. Quais são, assim, os principais desafios que você considera para poder atuar nesse segmento da música? Principalmente na questão do anime song. É complicado, assim, principalmente se for na vertente do rock, que é um estilo que atualmente é nichado no Brasil, né? Uhum. Se a pessoa, não falando do anime song, mas falando do rock, se você quiser ter uma banda de rock e dar certo no Brasil, é uma coisa muito complexa, Sim. muito complicada. Envolve muitos fatores, que atualmente os estilos que bombam no Brasil, né? Sertanejo, funk, enfim, tem outros estilos que bombam, mas rock mesmo é pouco, é complicado. Comparado com sei lá, 20 anos atrás, né? Sim. 30, 20 anos atrás. E aí do anime song também é uma coisa bem nichada. Então viver de anime song é uma coisa muito complicada. Os músicos, no geral, ou fazem da aula, ou trabalha com produção musical, mixa, né, masteriza uma música, faz uma produção, ou também tem uma banda de baile, toca em casamento, formatura, essas coisas. Mas de anime song, assim, eu confesso que viver de anime song no Brasil é uma tarefa complexa, assim. Atualmente dá pra... tem o YouTube, tem o Spotify, essas coisas que auxiliam, mas para começar a viver precisa de alguns anos de dedicação. Tem que gostar bastante. Tem que gostar bastante para não desistir no meio do caminho. Essa é a dica. Com certeza. Eu acho que o mais importante é você ter amor por aquilo que você faz, né? Porque a partir do momento que você quer fazer algo só por obrigação, só pra você ganhar dinheiro ou ficar famoso, eu acho que eu não vejo ninguém dar certo só com esses pensamentos. Sim, porque a pessoa, como se fala, menospreza o processo, né? Ele vê que, eu pensava que era mais fácil, eu pensava que já dava dinheiro. Então, tem que gostar antes de tudo, porque o dinheiro é consequência. Então, tem que gostar, fazer sem esperar muito, e tem que demanda esforço, tempo, estudo, tem muita coisa. Mas a internet nos dias de hoje, né? Ela também deu uma facilitada, né? Tipo, não que ela, obviamente, não que ficou mais fácil, mas tipo, ela deu um pouco mais de mídia, porque antigamente, né? O músico ele dependia muito da TV ou do rádio. Hoje em dia, esse acesso, né? Ele permite que o músico consiga postar o seu trabalho, apresentar o seu trabalho e consiga, com muito esforço e dedicação, obviamente, né? Consiga atingir um público. Sim. Mas, assim, na vertente do rock, às vezes eu vejo uma banda, assim, que eu gosto muito, assim, e eu vejo como se é, subestimada. Ah, sim. Então, aí eu vejo que não é suficiente a música ser muito boa, precisa de um marketing, alguma coisa, assim, precisa estar... O timing também é importante, né? Estar no lugar certo, na hora certa, é muito complexo, vários fatores. Então a música ser boa por si só, às vezes não é o suficiente para fazer sucesso. Até porque, cara, se a gente para pra ver assim a cena do underground, a gente vê muita coisa boa, cara. Sim. Não, tem uma banda chamada Maestric, que é uma banda de rock pesado, né? Rock progressivo. E é incrível, assim, tem um álbum lá que é o Solari, que eu acho que podia ganhar Grammy, assim, eu conheço o pessoal e eu fico falando isso, que o CD é incrível, tudo mais. Mas aí eu fui ver a quantidade de ouvintes no Spotify, por exemplo, é muito pequena, tem poucos seguidores. Aí eu falo, nossa, que
que complexo, assim, que às vezes é injusto, né? Tem banda gringa chamada Act também, que é incrível e tem poucos seguidores. Tem muita banda boa por aí, que eu não sei se é o marketing, se é o timing, se tem algum fator, alguma peça que tá faltando, não sei. É meio triste, é meio subestimado algumas bandas por aí. Eu conversei uma vez aqui com o Salomex da banda Last Lover, não sei se você conhece ou já viu no YouTube. Não, não conheço. É uma banda de rock, né? E eu conversando com ele, eu conheci ele particularmente por causa de covers que ele faz. Ele faz cover do Bon Jovi, do Metallica, dessas bandas. E aí ele falou: não, mas conheça meu trabalho autoral também. Ele tem um trabalho autoral muito bom, né? E aí, qual que é a estratégia dele, né? Ele fala: cara, os covers é uma isca. É pra atrair a galera chega, vê o cover, e a partir do cover é uma esperança de que a pessoa vai conhecer o trabalho autoral da banda. Ela gostou do cover, o cover é bem feito, legal, agora eu vou ver o que esses caras produzem. De certa forma, faz muito sentido isso. O meu canal também, de certa forma, vai nesse contexto. Assim, porque o começo eu lançava música própria e cover, e a cover tinha muito mais visualização que a música própria, né? Então, por isso que eu demorei vários anos para retomar esse projeto de vou compor mais, fazer música autoral, tudo mais. Então, demorou bastante tempo para eu voltar nessa ideia de músicas autorais. É porque normalmente, né? E aí, tipo, a gente se coloca no lugar, às vezes, do fã, né? Quantas vezes você talvez estivesse num show, num festival, numa coisa, tá tocando aquela banda que você não conhece. Você olha, pô, legal. Aí aquela banda resolve tocar um cover de uma música que você acha muito foda. Aí sua animação é outra, né? Sim, acontece muito. É um dos caminhos, é um dos desafios que eu vejo muita galera falar, né? Talvez a falta de valorização da galera pelo autoral, né? E querer sempre escutar talvez coisas mais velhas, né? Não, e tem uma outra questão, que tem um certo preconceito na língua portuguesa também, né? As pessoas escutam música em inglês, às vezes até em japonês, falam, inglês e japonês é sempre melhor, né? Então tem muito disso, tanto que aconteceu isso na banda Glória, que assim, se for ver o instrumental da banda Glória, é incrível. Sim. Eles tocaram no Rock in Rio e foram vaiados. Eu lembro. Então, aí uma das estratégias, por sinal, é tocar cover, eles tocaram o cover do Pantera e tudo mais, Uhum. mas as pessoas têm preconceito com a língua portuguesa, porque eles cantaram em português, aí o pessoal começou a vaiar, aí depois cantou, beleza, o cover do Pantera e tal. Mas os riffs do Glória, a levada, tanto que o baterista do Glória naquela época era o Eloy Casagrande, que atualmente está no Sepultura. Ele fez um puta do solo nesse show. Pra mim, o melhor baterista do Brasil. E toca muito, assim, é tanto respeitado mundialmente, ganhou prêmio de melhor baterista do mundo, né, ano passado. Então, para ver como não valoriza. Eu tava o melhor baterista do mundo e mesmo assim o pessoal tava vaiando. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que naquele show ele fez um solo de bateria muito foda, né? Sim. E eu acho que foi naquele show que ele fez um contato com a galera do Sepultura. E foi Sim, foi o André Kisser viu, meses depois convidou ele. Foi, cara, eu lembro disso, que pouco tempo depois daquele show ele saiu e foi pro Sepultura, muito louco. Outro exemplo, né, eu não sei se você se lembra, em 2010, o Fresno abriu pro Bon Jovi. Sim, e também o pessoal vaiando. E o Fresno, assim, é meio polêmico falar, mas para mim é uma das maiores bandas do Brasil, assim, as músicas são incríveis. No começo teve a fase emo, né? Sim. Mas depois, tipo, a Sinfonia de Tudo Que Há, esses Infinito, são álbuns que tem uma influência e tem uma... Tipo, é muito rico as músicas novas do Fresno. São muito boas. Principalmente essa eu gosto bastante do Infinito e do Sinfonia de Tudo Que Há. São dois álbuns que tem até orquestra, né? É muito bom. Eu já fui na turnê da Sinfonia, cara, foi muito louco. Não, demais. Eu também, eu gosto, eu vou, sempre que consigo, eu tento ir no show da Fresno. O pessoal brinca comigo que eu bato cartão no show da Fresno. Legal. Eu gosto demais, cara. Não, e é uma das melhores bandas. Assim, Sim. Tipo, tem um preconceito, talvez por causa da fase emo deles, né? Que realmente as primeiras músicas, a letra às vezes era um pouco mais bobinha, tanto que o Lucas, né, ele mesmo comenta que as letras eram mais superficiais, né? Mas agora a letra muito mais
poética, o instrumental é incrível. É a fase do cara, né? Tipo, as músicas refletem a fase que a pessoa tá vivendo. Então, tipo, naquele momento ele era mais novo, hoje ele tá mais velho. É óbvio que as letras vão estar mais maduras também, né? Sim. Eu tô sentindo que atualmente um pouco desse preconceito também tá mudando, né? Tipo, eu vi o Fresno agora tocando no Rock in Rio. Uhum. Claro que num palco um pouco menor, mas eu percebi que aquele movimento que tinha antigamente pra vaiar esse tipo de banda, essas coisas, meio que sumiu. Que bom. Tipo, eles tocaram, eles fizeram um show lá e eles foram aplaudidos ali, foi bem tranquilo, não rolou, mas antigamente essas bandas tinham até medo, cara. Eu lembro que o CPM 22, que hoje toca Uhum. bastante no Rock in Rio, né? Eles contam que nesse ano que o Glória tocou, teria sido eles no lugar do Glória, Hum. né? Eles foram chamados e eles negaram, porque eles ficaram com medo da reação da galera. Depois de um tempo. É que o rock agora ficou nichado também, né? Tem esse Sim. fator. Aí não sei, mas é uma coisa complexa. Eu também não sei explicar. Mas está diminuindo as bandas de rock, de metal no Brasil. Talvez também tenha isso. Eu concordo, cara. Bom, quanto é melhor ficar o cenário, né? Melhor para nós, tanto para nós fãs, né, que curtimos esse tipo de trabalho, como também para vocês que trabalham com isso. Sim, com certeza. Bom, eu sou muito suspeito, né? Uhum. Eu, eu escuto rock, né, em casa. Eu gosto muito. É o estilo que eu mais escuto. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Você que adapta músicas de animes, e principalmente músicas em versões BR, né? Hoje em dia você tem que fazer muito esse trabalho de adaptação. Mas antigamente, né, a gente tinha uma presença maior de músicas de animes na versão português oficial, né? Hoje em dia, muitas delas, por mais que a dublagem de animes esteja muito forte hoje em dia, as músicas ainda estão, tipo, eles estão preferindo deixar as músicas no seu padrão japonês, né, na versão japonês. O que que você pensa sobre isso? Você acha que é uma boa, que aí é uma chance de vocês fazerem uma adaptação muito foda? Ou você sente um pouco de falta de músicas marcantes em português, como a gente tinha antigamente, tipo um Yu Yu Hakusho da vida, um Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Sim. Ball, essas coisas? Não, a gente sente falta e o público também sente falta. Por isso que eu acho que tem uma demanda, né, nessa parte. A adaptação do Yu Yu Hakusho eu acho incrível, assim. Sim. Tanto que a gente gravou com a letra que passava na TV Manchete, né? Aquela música ficou demais. E a versão em português eu gosto bastante e é bem diferente da japonesa, porque da japonesa quem canta é uma mulher e aqui eu esqueci o nome dele, mas é um cara, né? Então, e eu gosto muito, eu gosto bastante. O, o Rodrigo, não, o Rodrigo Rossi e outras pessoas estão tentando trazer mais versões, como se fala, licenciamento para Sim. adaptar em português. Mas eu acho que é complexo também. Nossa, eu tô falando bastante a palavra complexo, Não, porque acho que a vida é complexa. fica à vontade. Mas eu acho que o lance do licenciamento deve ser complicado. Acho que eu não sei se os japoneses não confiam nos outros países para deixar a sua obra nas mãos do pessoal para fazer a música. Eu não sei. Ou eles preferem que deixem intocáveis, né? A versão, não sei. Mas eu acho que tá aumentando. Vai aumentar agora. Vai voltar, né, no caso. Tanto que eu escuto falar que hoje em dia a música de anime, né, quando vai ter uma versão em português, ela tá muito ligada à dublagem. Ah, não, sim, sim. Não, e a música é um fator muito importante, né? Eu acho que as pessoas acabam estranhando, né, quando tá em outra língua. A pessoa tá vendo em português, quer ouvir em português, né? Principalmente as pessoas mais jovens, né? É, Eu acho que. Não, eu tava falando do Rodrigo Rossi porque ele me convidou para participar, né, da adaptação da Fairy Tail, da obra. Aí a gente acabou gravando todas as guitarras, por enquanto, de todas as músicas. E acho que vai sair a segunda temporada. Não sei como é que tá o processo. Mas a gente gravou as guitarras, então foi refeito as músicas, né?
A Mira Jane cuidou da parte das guitarras, mas a mixagem foi um outro pessoal. E a Bruna Higgs cantou acho que 2, 3 músicas, a Verônica também cantou. A Carol Rimura. A Carol Rimura também. Então, aí... e a Bruna cantou também Sakura, né? Na regravação do Sakura, então tá meio que voltando esse lance de adaptar para português de forma oficial. Quando eu conversei com a galera do Senpai, né, eles, na época que gravaram comigo, eles tinham dito que eles tinham gravado essa versão pra Fairy Tail, né, isso lá por volta de 2020, aí deu aquela treta com direitos conexos, né, e tanto que foi sair esses dias. Nossa, muito tempo depois. Tipo, acho que final do ano passado foi sair, cara, tipo, uns 3 anos depois. Porque deu aquela treta com a dublagem de direitos conexos. Acho que você acompanhou, não sei se você acompanhou, que envolveu até Kamen Rider na TV e tudo mais. Não, do Kamen Rider não acompanhei. Eu sei que teve a regravação, né? O Ricardo Cruz regravou, né? Uhum. O Black, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Deu uma treta na dublagem, né? Na parte de dublagem, um dublador falou que a emissora estava devendo os direitos conexos, alguma coisa assim, né? E aí, por conta disso, a série teve que sair da televisão. Tanto que o próprio... esse mesmo dublador que foi atrás desse negócio dos direitos conexos era o mesmo que estava envolvido nessa coisa do Fairy Tail. Não sabia. Como é que eu não sabia? Isso aí gerou uma bola de neve, porque aí, tipo, era um dublador, mas aí outros viram isso, aí também foram atrás disso. E aí, enfim, deu uma treta pra você ver como o porquê que demorou tudo isso. Nossa, burocracia também, então. Eu não sabia. No caso, eu gravei as guitarras das músicas que me pediram, mas eu não sabia desse rolo enorme que aconteceu. Assim, quais foram os animes, né, que mais marcaram, assim, a sua vida e que a gente falou de bandas que te influenciaram, mas quais os animes que, assim, tem uma influência muito grande pra você até os dias de hoje? Bom, vou falar desde o começo. Quando eu tinha, acho que 5, 6 anos, minha mãe colocava VHS do Doraemon. E, nossa, Doraemon eu assistia muito até os 8, 9 anos de idade. Uhum. Aí, aos 9 anos, eu fui pro Japão, né? Morei 2 anos lá. Legal. E foi engraçado que na escola mesmo, todo mundo já tinha um estojo com Dragon Ball, né? Até quando eu falei que não conhecia Dragon Ball, o pessoal ficou assustado, assim. Falei, como assim não conhece Dragon Ball? Como assim? Tipo, todo mundo conhece Dragon Ball. Aí eu fiquei viciado em Dragon Ball, com 10 anos, 9 anos e tal. E aí abriu as portas do meio do anime, né? Então, antes de Dragon Ball, eu só conhecia do Doraemon, então assistia só isso. E que é bem infantil, por sinal. Mas até hoje eu acho bem interessante. É quase tipo um Turma da Mônica, assim, entre aspas, muitas aspas. É uma coisa que todo mundo conhece e fez parte da infância. Aí então, depois, Dragon Ball, eu tinha uma época que eu gostava muito. Aí depois de um tempo, Yu Yu Hakusho, né? Yu Yu Hakusho. Depois, obviamente, aí veio as obras Death Note, Attack on Titan. Atualmente eu gosto muito do Mob Psycho, que é o mesmo do One Punch Man, né? O mesmo autor. Deixa eu tentar lembrar. Hunter x Hunter, eu gosto bastante, que é do mesmo autor do Yu Yu Hakusho. One Piece. One Piece, na verdade, atualmente é o meu mangá favorito. Eu acho que de muitos, né? Eu não leio o mangá, mas eu acompanho o anime. É que o anime, eu acho que eu deve estar assistindo uns 600 episódios, mas eu não assisti algumas coisas, não assisti alguns fillers, né? Eu tenho que voltar a ver. Porque eu tô atualizado com o mangá mesmo, né? E aqui o mangá é mais rápido, assim, às vezes não tenho tempo, então eu tento ler mais mangá. Ah, sim. E o Hunter x Hunter infelizmente parou, né? Tem uma piada que é o hiatus, mas eu gosto muito, tinha uma época que era o meu mangá favorito também. O Hunter x Hunter, ele teve 2 versões em anime, né? A última versão é uma versão um pouco mais direta, mas também não tá completa, não. Porque o autor, eu confesso que eu não sei em relação ao Dizem, autor, né? Isso aí não é tipo uma afirmação totalmente da minha parte, né? Mas o que eu escuto dizer é que ele tem um problema de saúde muito sério na coluna.
Ah, tem aquela piada também do Dragon Quest, né? Sim. Que ele joga Dragon Quest e tudo mais. Que por sinal eu gosto muito de Dragon Quest. Mas provavelmente em relação à saúde. E só não sei porque. Acho que ele tem muito, como você fala, orgulho de não passar a obra para outra pessoa desenhar, né? Porque assim, como ele é muito inteligente, ele podia passar. Focar em roteiro, focar no plot da história e passar para outra pessoa fazer o desenho, né? Mas não sei. Eu acho que tem um lance que ele não tem uma honra, orgulho, não sei, e ele não quer fazer isso. Foi o que o Akira Toriyama fez, né? Tipo, ele passou para o Toyotaro fazer. Ele fez um roteiro, né, no início Sim, de Dragon Ball Super, e ele entregou nas mãos do Toyotaro. sim. E o Toyotaro desenha muito parecido, né? O Toyotaro é muito interessante a história dele, cara, de como ele começou a fazer o mangá de Dragon Ball Super. Porque ele começou fazendo um fã mangá que era aquele Dragon Ball AF. Sim, sim. Aí Eu lembro. aquele chegou até o Toriyama, ele achou tão bom, falou: "Não, chama esse cara pra trabalhar comigo". É muito legal. Então tem que aparecer alguém para fazer do Hunter x Hunter também. Tem que ter, o traço do Yoshihiro Togashi, né, que é o autor, é meio bem diferente, né? Tem gente Mas tem que ter alguém que, sei lá, consiga copiar, assim, entre aspas, né? Imitar a arte para o Togashi contratar também. Porque senão a obra não vai ser finalizada, né? Tem gente que não gosta do traço dele. Acha feio. Não, principalmente porque agora ele não tá desenhando cenários, né? Tipo, tem cenários que virou garrancho, né? Uhum. Tudo mais. Mas assim, o traço, se ele vai desenhar pra valer, ele desenha muito. Cara, você morou no Japão, foi em que período, mais ou menos, você lembra? Não, eu era criança, né? 90 e poucos. Ah, faz tempo já. Mas eu voltei, né? Uns 5, 6 anos atrás. E esse ano eu vou de novo. Vai ficar passear, né? Você vai mais pra passeio mesmo. Sim. Você não sente vontade Agora. de ir lá pra morar, não. Eu tenho. Eu tenho, mas. Como tem alguns projetos aqui, eu tô meio que adiando essa ideia de morar um tempo no Japão. Mas quem sabe? Quem sabe aconteça em breve. Qual a característica principal lá do Japão que você fala, putz, mano, é isso aqui que me dá vontade de vir pra cá? Nossa, é uma outra. Eu sempre falo que é um outro planeta, né? Tipo, porque a cultura é diferente, tudo é diferente. O jeito de você pensar é diferente, o humor é diferente, tudo é diferente. É claro que por causa da globalização, por causa da internet, as coisas começam a se aproximar, ficar mais parecido e ficar mais acessível, né? Antigamente não chegava os mangás, a comida não chegava aqui, Uhum. né? Não tinha nenhum lamenhá, por exemplo. Eu gosto muito de comer lamen e udon, assim, e não tinha muito. Era muito escondido. Agora se popularizou, né? Tem sukiá, por exemplo, tem vários lugares, tem em qualquer esquina tem sukiá. Sushi mesmo popularizou também, mas há 20 anos atrás, assim, 20, 30 anos atrás não era assim. Mas é uma coisa que é complicado falar, é a segurança, eu gosto, né, também. Uhum. Se sente muito seguro no Japão. Eu gosto das novidades que no Japão toda mudança de estação, eles renovam todo o cardápio. Acho que por ser um país de tipo consumista de novidade, né? Eles não sei se eles cansam rápido as coisas, mas o restaurante que você vai, assim, depois de 2 meses que você volta, por causa do clima, tudo mais, mudou completamente o cardápio. Aqui onde a gente mora aqui, tem os restaurantes que mudam um pouco o cardápio pra pior. É só a qualidade da comida que cai. O prato é o mesmo, né? Tem um restaurante aqui perto de casa que eu conheço ele há uns 10 anos já. E desde Ah, sempre. piora? Não, desde sempre é os mesmos pratos, cara. A única coisa que mudou foi a qualidade do negócio que decaiu. Mas é o ponto interessante de se A ideia é observar. melhorar, né? Pior que assim, acho que os ingredientes estão ficando mais caros, não sei. Aí a pessoa para baratear o processo, É, não cara, sei. a gente passou por umas crises muito complicadas, né? Mas Principalmente no Brasil. Então, tipo, obviamente a qualidade da comida decaiu, né? no Japão é interessante uma coisa que no Japão é assim, eles são muito competitivos, até a parte de comércio. Então, se um restaurante tem uma comida que decaiu, os clientes vão reclamar e às vezes até o lugar fale, assim, só por causa disso.
Então, lá no Japão, tipo, eles tentam melhorar o atendimento e tudo mais, deixar o atendimento impecável, a comida, porque senão, se o lugar começa a decair de nível, a chance de falir é muito alta. Eu imagino. Tem muita matéria sobre isso. Eu imagino. É interessante de se analisar. É um país competitivo, é um país que é exigente. Eles gostam de um atendimento excelente, também gostam de novidades. Então, só para complementar a pergunta que você falou em relação a que eu gosto, né, do Japão, também é questão de, obviamente, a tecnologia também, né, bem avançado, né, em relação à tecnologia. Mas, assim, eu também gosto do Brasil. Aqui também as pessoas, eu gosto das pessoas. Né? É um clichê falar isso, né? Mas no Japão é muito mais difícil você fazer amizade e tudo mais. Sim, eu já ouvi falar. Eu nunca fui, né, obviamente, mas eu já conversei com pessoas que foram para o Japão, né? Tipo o próprio Ricardo Cruz, né? Que já passou uma temporada lá. Recentemente, eu conversei com um rapaz que fez um livro sobre Tokusatsu, né? Que é o Marcos Marinho. Ele contando toda a história do Tokusatsu. Ele foi pro Japão entrevistar pessoas que participaram dessas séries de Tokusatsu lá, né? E ele conta, né, a diferença que é de lá para cá. Mas é complicado quando você já tem uma raiz no lugar, né? Você está acostumado a morar aqui, né? E você mudar para um local que tem uma cultura muito diferente. Por mais que você conheça essa cultura, por mais que você goste dela, né? Tem esse processo de adaptação que é um processo que é difícil. E quanto mais velho você ficar, mais difícil será, né, essa adaptação, porque você vai estar acostumado já o que você fez durante a vida, né? Mais acomodado você fica. Sim. Mas, cara, você teve a chance de conhecer Dragon Ball antes mesmo de todo mundo aqui do Brasil, cara. Você já parou pra pensar nisso? Não, uma coisa que foi interessante foi conhecer a obra do Cavaleiro Zodíaco, né? Eu já tinha lido o mangá inteiro, aí eu cheguei no Brasil, voltei no Brasil, né? E eu comecei a assistir. Eu já sabia que spoiler, o Cassius ia morrer. Eu já sabia que ele ia defender, tipo, se sacrificar pela China e morrer na frente do Seiya, por exemplo. Eu já sabia isso quando, tipo... Tanto que eu falava spoiler na sala, assim. Falava pros meus amigos. Meus amigos não acreditavam. Falavam, até parece que vai acontecer isso. Aí acontecia, né? Você pode analisar algumas diferenças, né? Porque tem umas diferenças de roteiro no meio. Tipo, no mangá do Cavaleiros do Zodíaco, né? Todos são irmãos. É verdade. Mudaram esse negócio no anime aí, cara. E eu fui descobrir isso muito tempo depois, na verdade, né? Nem lembrava disso, mas é verdade. Eu até hoje até fiz um episódio especial sobre Cavaleiros do Zodíaco há pouco tempo, e eu sempre falo isso, né? Eu acho que Cavaleiros deveria, assim como o Fullmetal, né, que teve uma versão Brotherhood toda fiel ao mangá, eu acho que Cavaleiros deveria acontecer a mesma coisa. Uma boa ideia, né? Na qualidade da Saga de Hades, né? Tipo... incrível. Ou então na qualidade do próprio Dragon Quest, né? Que teve recentemente, né? Que foi um remake totalmente fiel ao mangá. E aquele anime, você falou que gosta de Dragon Quest, não sei se você assistiu esse anime, mas aquele anime, pra mim, eu assisti do começo ao fim e foi lindo, cara. Não teve nenhum ponto assim que eu falei, putz, esse ponto aqui decaiu. Não, tudo foi muito foda. Eu não consegui acompanhar, mas assim, eu li o mangá do Dragon Quest. Chama Dino Daibouken. Mas eu vou tentar assistir, assim. Uma coisa que eu não gostei é porque assim, eu gostava da versão antiga que eles colocavam as músicas do jogo. Ah, sim. Do Dragon Quest 3, né? Eu colocava a trilha sonora do Dragon Quest 3. Eu amava aquelas músicas. Eles tiraram, assim, eu fiquei meio desanimado. Eu assisti só uns 10 episódios. Eu vi que tava um pouco rushado, né? Tava um pouco apressado, assim. Mas tava boa, né? Inegável. Eu vou tentar voltar a ver. Eu acredito que foram uns 30 episódios nesse remake pra cobrir tudo que a primeira versão cobriu. Né? A primeira versão, acho que, sei lá, tem uns 60 episódios. Por isso que foi meio rushado, talvez. Eles realmente deram uma corrida, mas eu acho interessante quando dá essa acelerada também, porque também o anime não perde o ritmo. Nesse ponto sim. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek.
primeiramente, cara, eu quero agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. Eu espero que pra ti tenha sido uma boa experiência, espero que pra ti tenha sido uma boa primeira experiência e que não, de repente, não te assuste pra outras futuros convites que você possa receber de outros podcasts, de outros jornalistas, enfim, que tenha abrido as portas aí pra ti, né? Não, eu gostei. Eu gostei e foi bem leve mesmo, bem tranquilo. Ah, que bom, cara. A intenção aqui é sempre bater um papo bem leve mesmo, falar dessas coisas, dessas nerdices que a gente tanto gosta, né? E que moldam também trabalhos, como por exemplo o seu trabalho. Ah, não, antes de encerrar alguma coisa, Fica à vontade. Eu queria mencionar uma coisa que eu não falei, que eu gosto, que eu falei do Dragon Quest, mas eu não falei do Final Fantasy. Porque eu vi que você fez uma entrevista com o Caio, né, do Ataque Crítico, e da Yu, né, do Mogul. Sim. Então, eu gosto muito de Final Fantasy. Então, tanto que as músicas, na parte de composição, eu tenho influência do Nobuo Uematsu, que é o compositor, né, o principal do Final Fantasy. E quando ele veio pro Brasil, eu consegui conhecer ele também, ter uma foto com ele. Tive a honra de conhecer ele. E assim, as músicas que eu faço, os arranjos, músicas próprias, sempre tem alguma coisa de Final Fantasy no meio. E aquele cara, ele faz umas músicas muito foda, cara. É incrível. Eu gosto demais de Final Fantasy. Eu vou confessar pra ti que eu nunca joguei Dragon Quest. Ah, deveria. Mas assim, é difícil. Tem que começar pelos certos, assim. Os mais acessíveis é o 8 e o 11. Aí os outros são muito mais complicadinhos de... porque era pixel art, alguns, né? Eu não me importo com o gráfico, que Final Fantasy eu já joguei quase todos, né? Os Final Fantasy antigos, tipo Final Fantasy 1, Final Fantasy 2. Eu só não joguei o 3, porque eu não tive acesso a ele ainda. Mas, cara, eu gosto demais de Final Fantasy e desse gráfico pixel art. Legal. Mas eu realmente nunca joguei Dragon Quest. A única coisa mais próxima que eu joguei, que é um dos meus jogos favoritos, é Chrono Trigger. Não, Chrono Trigger pra mim é o melhor jogo do Super Nintendo. É uma obra-prima, né? Eles deveriam lançar um remake em breve, mas todo mundo fala isso. Eu tenho medo de um remake daquilo. Eu acho que dá pra fazer sabe, agora tem chama HD 2D, né? Que tem uns jogos... Um Remaster Plus. O Octopath Traveler lá, como que é? Foi assim. Estão fazendo Dragon Quest 3 nesse formato. Eu acho que o Chrono Trigger funcionaria bem, mas ou fazer um remake tipo é que você não jogou o Dragon Quest 11, né? Mas o gráfico é lindão. É meio desenhado, porque assim, quem faz o character design, né? Os personagens, é o do Dragon Ball, né? O Toriyama Akira. Então, já é como se fala? Uma prévia do que poderia ser. Não sei se foi o Dragon Quest ontem. Eu tive um amigo que foi jogar ele em live e ele acabou dropando porque ele não aguentou as músicas. Sério? Só que eu não sei se foi o ontem. Eu gosto das músicas. Caramba. Mas sou suspeito. Eu vejo que tem muita gente que não gosta das músicas. Caramba. É que assim, é engraçado, as músicas do Dragon Quest, o compositor, o Koichi Sugiyama, ele é formado em muita base clássica. Uhum. As músicas, tipo, tem muita influência daquela Vivaldi, Mozart, sabe? Bach. E as músicas não são, como se fala, você gosta logo de cara. Mas é uma estratégia dele, ele falava isso. Assim, já que a pessoa vai ficar várias horas jogando um jogo, eu quero que a música... Ele comece a gostar da música depois de ouvir umas 3, 4 vezes. Não é igual Final Fantasy que a pessoa já escuta logo de cara. Eu vi uma entrevista do Koichi e ele falou sobre isso. Que ele faz um esquema de composição que não é tão comercial. Por isso que eu acho que as pessoas se assustam. Mas eu confesso que a música do 11 é um pouco diferente, comparado a obras antigas. O nível é um pouco abaixo, tem muita reutilização das músicas antigas. É bom, é um papo longo sobre Dragon Quest. É um outro papo. Eu imagino. Eu teria que jogar o Dragon Quest, aí quem sabe fazer um episódio só sobre Dragon Quest. O episódio com a Yu foi tipo isso. Eu chamei ela, na verdade, pensando assim, eu tava em dúvida se eu ia fazer um episódio só focado em Final Fantasy ou se eu ia fazer um episódio mais focado em entrevistar ela, né? Mas aí quando começou o papo, foi pro lado do Final Fantasy. Então meio que automaticamente virou um episódio sobre Final Fantasy. Mas não era necessariamente o plano original.
Mas deu certo, eu gosto demais daquele episódio, foi muito legal conversar com a Yu também. E o Caio... o pessoal é muito disciplina, né? Eu conheci o Caio e a Yu, eles são muito legais. Eles são bacanas, gente boa. Depois eu vou chamar eles de novo, a gente vai ter lançamento agora esse ano, o Final Fantasy XVI. Tô muito animado pra jogar. Nossa. O jogo que eu tô mais esperando esse ano é esse. Ele... É o 16. No meu caso. Não, ele, né? E depois eu quero a parte 2 do Final Fantasy VII. Também. Né, porque eu acho que não sai esse ano. Eu acho que eles não vão lançar Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII parte 2 no mesmo ano. Mas, tô no aguardo aqui, cara. Mas, meu velho, obrigado mesmo, cara, por você ter vindo. Fico lisonjeado, de verdade. E eu vou deixar aqui o microfone livre agora pra você falar onde é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, onde elas podem acessar seu trabalho. O microfone é seu. Não, eu que agradeço, né, Alfredo, pela oportunidade e quebrar o gelo, né, desse lance de podcast, de entrevista. Eu tava fugindo, mas chega uma hora que é inevitável e foi bem gostoso, foi bem tranquilo. E eu agradeço a oportunidade por contar um pouco da minha trajetória, né. Bom, o pessoal consegue me achar pelo Miura Jam. Eu tenho um canal de remix chamado Miura Mix também, mas eu dei uma parada no canal. Mas o meu foco agora é Miura Jam. E tem o Miura Jam, que é Miura, né? M-I-U-R-A. E o Jam vem de... No começo tem o lance do Pearl Jam e tudo mais, mas o Jam, na verdade, é uma abreviação de Japanese Anime Music, J-A-M. E Jam também vem de Jam Session, que é negócio de improviso, com músicos e tudo mais. Bom, só me alonguei muito nesse final aí, mas procurem pelo Miura Jam que tem muita coisa legal. E até eu agradeço. Uma curiosidade, eu sempre ouvia o Jam, eu pensava que era justamente essa coisa do... que normalmente eles utilizam quando juntam várias músicas numa coisa só, né? Jam, na verdade, vem de tipo, vamos fazer uma jam, quando eles vão tocar uma música no improviso, meio sem esperar muito. Mas eu tenho 3 explicações para o Jam, né? Que tem esse, vem Jam Session, vem a sigla Japanese Anime Music, e também no Japão, quando você faz uma onomatopeia de surpresa, de um elemento surpresa, eles colocam jam, sabe? Tipo aquele pou, sabe? Tipo, assim, não é pou, mas, sabe? Eu não sei se é onomatopeia o nome, eu esqueci. Mas de surpresa é jam. Aí então vem de tudo isso aí. Maravilha. Então é isso, mas eu agradeço aí. Tamo junto, Alfredo. E é nóis. Obrigado por tudo. Eu que agradeço e obrigado a todo mundo que também nos escutou até aqui. Vou pedir para vocês sigam a gente no Spotify, né? Vamos ajudar a gente a crescer cada vez mais. E também se inscrevam agora também no nosso canal do YouTube, né? Esse podcast também está sendo disponibilizado lá. Deem um like, ativem as notificações. Enfim, eu ainda estou pegando jeito de como recomendar essas coisas, mas vamos lá. E eu agradeço demais ao apoio de todos. Espero muito ver vocês novamente no próximo episódio. Valeu! Valeu, falou! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.